Alô, sou Ana Paula, trabalho com direitos autorais na Todavia e na primeira quarta-feira do mês venho falar dos lançamentos da editora. Queria começar a falar dos lançamentos de outubro pelo novo livro do José Faleiro. O leitor por acaso já carregou cimento? Há algo curioso a respeito disso. Quanto mais saco se carrega, tanto mais parece pesar cada um deles. Numa das ocasiões em que eu ia levando um saco e meus joelhos vacilaram brevemente, o Michel, que cruzava comigo naquele preciso instante, bem no meio do terreno, já retornando com o ombro livre após largar seu saco lá do outro lado, tentou me fazer rir para que eu perdesse as forças de vez e acabasse de quatro no chão. Parou onde estava, colocou as mãos nas cadeiras e se impertigou todo dizendo: "Vem cá, tchê, mas em que mundo tu vive? Tu tá morrendo para carregar esse saco de cimento, é?" Essas são algumas linhas de Mas em que mundo tu vive? Uma reunião de crônicas publicadas originalmente na revista digital Parêntese. Quem conheceu e se empolgou pela narrativa eletrizante, indignada e bem-humorada de Os Supridores, primeiro romance de Faleiro, e conheceu os personagens de Vila Sapo, seu primeiro livro de contos, vão encontrar aqui nesse livro observações afiadas sobre a vida, sobre o trabalho, sobre moradia, sobre periferia, sobre procurar um rumo e sobre muitas outras coisas. Mas em que mundo tu vive é um convite para uma boa conversa sobre o cotidiano com lirismo e insubordinação. Vitória é Essa Dama que Bate Bué, título do romance de Yara Nacarranda Monteiro. Nasceu em Angola, mas foi cedo viver com os avós em Portugal. Prestes a casar, Vitória foge para Angola numa espécie de viagem de iniciação à procura da mãe, uma revolucionária angolana que nunca conheceu, e da sua identidade, pessoal, racial, cultural e sexual. Seus hóspedes angolanos fazem parte do mundo urbano de elite, cuja juventude estuda fora do país, trabalha em organizações não governamentais, se diverte em discotecas e bares e transita pelas ruas caóticas, onde as ungueiras vendem o que podem e os meninos andam de mão esticada sem ter o que comer. A Luanda agitada e de contrastes gritantes em que Vitória desembarca é um lugar em que tragédia e comédia parecem ter seus limites embaralhados, assim como uma novela brasileira, da TV ou da vida real. Vitória, a personagem, e Yara, a autora, compartilham uma história comum. Numa entrevista para o jornal português Público, Yara disse: "Sou trineta da escravatura, bisneta da mestiçagem, neta da independência e filha da diáspora. É leitura imperdível." Juan Salvatierra, aos 9 anos, perdeu a fala depois de um acidente com um cavalo. Aos 20 anos, ele secretamente começou a pintar uma série de rolos de tecido muito longos que registravam meticulosamente a vida num vilarejo do litoral. Após a morte de Salvatierra, seus filhos viajam de Buenos Aires para cuidar da herança, um depósito imenso abarrotado de rolos pintados de mais de 3.000 metros. O filho mais novo, Miguel, vai tratar de providenciar a transferência dos panos a um museu holandês. Salvatierra parece ter pintado tudo. Aparecem o filho mais novo quando pequeno, uma mulher que não é a mãe dele, um Salvatierra diferente de como foi conhecido pela família. Intrigas e segredos, aparentemente enterrados no passado, lançam sombras sobre o presente. E parece faltar um rolo essencial. Em 2015, a revista Publishers Weekly publicou uma lista de 10 melhores livros com menos de 150 páginas. Salvatierra, de Pedro Mairal, tinha a companhia de Coração das Trevas, de Joseph Conrad, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, além de obras de Muriel Spack, Dennis Johnson e Edith Wharton. Pedro Mairal é o autor de outros 2 livros bastante estimados que a Todavia trouxe para o Brasil, os romances A Uruguaia e Uma Noite com Sabrina Love. É uma alegria falar da primeira edição especial da Todavia, um volume com 20 contos de Hermann Hesse inéditos no Brasil.
Essa seleção, cujo título original alemão seria algo como Contos de Mestre de Hermann Hesse, foi feita por um especialista no autor que contribui também com um pós-fácil bastante esclarecedor. Nesse texto ele diz: esta seleção apresenta as histórias na ordem em que foram criadas e, assim, oferece um panorama do desenvolvimento épico de Hesse, que ao mesmo tempo traz à amostra constelações de sua biografia. Os contos datam de 1903 a 1948 e foram traduzidos por Sonali Bertuol. O Lobo e Outros Contos é uma edição luxuosa de capa dura, com ilustração de Fábio Zimbres, impressa em serigrafia e projeto de Luciana Facchini. De Hermann Hesse, a Todavia já publicou Knupp. Não deixem de ler. Outubro também traz em livro a reportagem do Chico Felitti sobre a vida de Elke Maravilha, originalmente lançada em formato áudio. Com sua figura exuberante, Elke Maravilha foi pioneira em diversos aspectos da cultura popular brasileira. Como modelo nas passarelas e nos estúdios fotográficos, injetou irreverência na sisudez da moda. Estreou na televisão quase ao mesmo tempo em que as cores substituíram o preto e branco na tela. Soube se aproveitar disso com um tino infalível para realçar efeitos de maquiagem e figurino, criando uma explosão sensorial. Foi a primeira jurada de programa de auditório a ter projeção nacional, sempre com opiniões divertidas e humor provocativo. Como entrevistadora, no começo dos anos 90, abriu espaço para temas controversos. Alemã de nascimento, filha de pai russo e mineira de coração, Elke era fluente em 8 línguas, estudou medicina, filosofia e letras e se formou em tradução. Nos anos 70 foi presa por rasgar um cartaz com fotos de procurados pela ditadura. Colecionou relacionamentos nem sempre felizes, como na ocasião em que casou com um fã psicopata. A vida e a obra de Elke influenciou artistas e ativistas e tem inspirado sucessivas gerações fascinadas pela sua liberdade de ser e pensar. Chico Felitti é autor de Ricardo e Vânia e A Casa, 2 reportagens publicadas na Todavia. Com ele, só dá para esperar uma leitura irresistível e sempre surpreendente. « 2020 foi o ano em que a Terra parou. Fábricas fecharam as portas, milhões de pessoas perderam o emprego, o home office e o ensino à distância exacerbaram as diferenças sociais e o cotidiano de praticamente todos os habitantes do planeta sofreu mudanças profundas, não raro traumáticas. O motivo do abalo foi a disseminação por todos os continentes de um vírus mortal, o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Em Portas Fechadas, este livro de excepcional fôlego e amplitude, o historiador britânico Adam Tooze, professor da Universidade de Colômbia e diretor do European Institute, faz uma análise abrangente do que chamou de crise do corona, abordando não apenas o impacto na economia global e as consequências geopolíticas do abalo, mas também seus efeitos na ciência, no meio ambiente, na educação, na cultura e no comportamento dos indivíduos. Vê a hora de começar a pensar em 2022? Então é hora do livro Agenda, Todavia 2022, com ilustrações de Andrés Sandoval, mini-histórias de Giovanna Madalosso, pequenos textos botânicos de Bárbara Cordovani, ilustração das plantas de Júlia Panadés e projeto gráfico da Elisa Randall e Júlia Mazzagão. A agenda está lindíssima e tem uma sobrecapa plástica que você pode seguir usando depois. Faltou falar da Confinada. Poucas obras surgidas durante a pandemia tiveram tanto impacto quanto essa série de quadrinhos da Tricila Oliveira e do Leandro Assis publicada nas redes sociais. Todas as semanas, centenas de milhares de leitores acompanharam o desenrolar das vidas da Fran e da Ju. A Fran é a influenciadora digital e a Ju, a única das 3 empregadas domésticas que aceita passar a quarentena com ela. Enquanto a Fran dá dicas de saúde e assina contratos de publicidade, a Ju faz o trabalho de 3 e vive o seu próprio confinamento, que tem vista para o mar e para a hipocrisia que ela passa aos poucos a desafiar com um espírito crítico e senso de justiça. A série Confinada sai em livro pela Todavia em novembro.
Mas a partir de agora, até o dia 28 de outubro, o livro Confinada está em pré-venda pelo site de financiamento coletivo Catarse, www.catarse.me/confinada. A campanha é flexível. As metas se traduzem em doações do livro A Confinada a bibliotecas comunitárias. Na próxima semana temos as dicas de livreiros. Sigam o Quarta Capa no seu tocador favorito, se cuidem e até mais!